Existem certos tipos de poder que o dinheiro não pode comprar. O tipo que vem de saber que você está prestes a destruir as regras cuidadosamente construídas de alguém, seus princípios inabaláveis, as paredes que passaram anos erguendo ao redor de si mesmos. Isabella Ricci sabia que possuía esse poder no momento em que os olhos de Vincenzo Dante se fixaram nos dela através da imensa sala de mármore de seu escritório, e algo escuro e faminto brilhou por trás daquela fachada fria e controlada. Tinham-lhe avisado sobre ele. Todos tinham sido avisados sobre ele. Vincenzo Dante não apenas comandava o submundo criminoso de Nápoles. Ele era o submundo. Aos 35 anos, havia construído um império baseado em precisão, controle e uma adesão absolutamente implacável às suas próprias regras. E a regra número 1, aquela que todos sussurravam, a que o diferenciava de todos os outros homens poderosos que tomavam o que queriam, era simples. Ele não dormia com virgens. Complicado demais, ele dissera aos associados mais próximos. Responsabilidade demais. Emoções demais. Vincenzo Dante não lidava com emoções. Ele lidava com transações, acordos, trocas mutuamente benéficas entre adultos que entendiam o jogo. Inocência não tinha lugar no seu mundo. Até Isabella. Se esta história desperta algo em você, inscreva-se no canal e deixe um like. Comente de onde está ouvindo. E se achar que realmente valeu seu tempo, considere tornar-se membro para ter acesso antecipado às próximas histórias. Seu apoio significa tudo. A Torre Dante erguia-se na orla marítima de Nápoles como uma lâmina, toda de vidro negro e ângulos afiados, cortando o céu com a mesma precisão que Vincenzo aplicava a tudo em sua vida. Seu escritório na cobertura ocupava todo o último andar, um espaço projetado para intimidar, para lembrar a todos que entravam exatamente quem detinha o poder. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da Bahia, a cidade se espalhando abaixo como um reino, e, em muitos aspectos, era o reino dele. Isabella tinha sido levada até lá por causa do erro de seu irmão. Marco Ricci sempre fora fraco, sempre jogando, sempre convencido de que a próxima mão mudaria tudo. Nunca mudava. Desta vez, ele havia pegado dinheiro emprestado da família Dante. 200.000 euros, perdidos em um fim de semana de cartas, cocaína e escolhas desesperadas e estúpidas. Marco desaparecera no instante em que percebeu o que fizera, deixando Isabella para enfrentar as consequências. Ela também poderia ter fugido. Deveria ter fugido. Mas fugir significava que sua mãe pagaria o preço. E sua mãe já havia sobrevivido ao câncer, à viuvez e a 26 anos dos fracassos de Marco. Isabella não acrescentaria isso ao seu fardo. Então, ela entrou na Torre Dante de cabeça erguida, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. A assistente de Vincenzo, uma mulher severa, chamada Cláudia, que parecia capaz de matar alguém com um abridor de cartas, a acompanhou por corredores de luxo gelado. Tudo era preto, branco ou cromado. Sem calor, sem suavidade, sem misericórdia. Exatamente como o homem que governava do último andar. Quando as portas duplas de seu escritório se abriram, o primeiro pensamento de Isabella foi que as histórias não a tinham preparado para a realidade. Vincenzo Dante estava sentado atrás de uma mesa que parecia custar mais do que todo o prédio do apartamento dela, usando um terno tão perfeitamente ajustado que poderia ter sido pintado em seu corpo. Ele era alto, dava para perceber mesmo sentado, com ombros largos e o tipo de físico que vinha da disciplina, não da vaidade. Seu cabelo era escuro, quase preto, com um toque de prata nas têmporas. Distinto, sua mãe diria. Perigoso, Isabella pensou. Seu rosto era feito de linhas afiadas e ângulos duros. Nariz aristocrático,
mandíbula forte, lábios que pareciam ter esquecido como sorrir há anos. Mas foram seus olhos que tiraram o ar dela. Eram cinza pálido, quase prateados, frios como um céu de inverno e 2 vezes mais impiedosos. Aquele olhar percorreu Isabela com a precisão clínica de um homem avaliando uma propriedade, fazendo inventário, calculando o valor. Ela se obrigou a não recuar, a não desviar o olhar, a não mostrar o medo que transformava seu estômago em gelo. O olhar dele permaneceu em seu rosto. Depois, percorreu seu corpo com uma lentidão deliberada. Não exatamente sexual, mas como um joalheiro examinando uma pedra para determinar seu valor. Quando ele finalmente falou, sua voz era exatamente o que ela esperava, profunda, controlada, com o tipo de autoridade silenciosa que não precisava ser levantada para comandar a atenção. Isabela Ricci. Não era uma pergunta. Ele já sabia tudo sobre ela. Sim. Sua voz saiu firme. Um pequeno milagre. Seu irmão me deve uma quantia considerável de dinheiro. Eu sei. Ele desapareceu. Eu sei disso também. Algo que talvez fosse diversão passou por seu rosto, tão rápido que poderia ter sido imaginação. E ainda assim, aqui está você. Alguém tem que pagar. Admirável. Ele recostou-se na cadeira, aqueles olhos prateados nunca deixando-os dela. Insensato, mas admirável. O que faz você pensar que tem algo que eu queira? Este era o momento. O precipício. Isabela passara 3 noites sem dormir, se preparando para aquilo, ensaiando as palavras, fortalecendo-se para o que estava prestes a oferecer. Ela ergueu o queixo e sustentou o olhar dele diretamente. Estou ciente da sua reputação, Sr. Dante. Estou ciente dos tipos de acordos que faz. Estou preparada para negociar. Desta vez, ela viu claramente o interesse surgir em seus olhos frios. Ele se levantou. E sim, era alto, mais de 1,80 m, movendo-se ao redor da mesa com a graça fluida de um predador. Parou a poucos passos dela, perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele, algo caro e sutil, cedro, bergamota e poder. Está, é? Não era uma pergunta. Ele começou a circundá-la lentamente, como um tubarão ao redor de uma presa ferida. Isabela sentia o peso da atenção dele sobre si, avaliando, calculando, decidindo. Diga-me, Isabela, exatamente com o que você acha que está negociando? Comigo mesma. A palavra saiu quase em sussurro. Vou trabalhar para você, pelo tempo que for necessário para pagar a dívida do Marco. Trabalhar. A palavra pingava de versão sombria. Fazendo o que exatamente? O que o senhor exigir? Ele completou o círculo, parando bem diante dela agora, tão perto que ela precisou levantar o rosto para manter contato visual. Você entende o que está oferecendo? Sim. Acho que não entende. A voz dele ficou mais baixa, íntima e ameaçadora ao mesmo tempo. Não preciso de mais uma contadora ou secretária. Não preciso de alguém para atender telefonemas ou fazer café. O que eu tomo como pagamento de dívidas, como a do seu irmão, vem em uma forma muito específica. A garganta de Isabela estava tão seca que ela mal conseguia engolir. Eu entendo. Entende mesmo? Ele estendeu a mão, e ela se forçou a não recuar quando os dedos dele seguraram seu queixo, inclinando seu rosto na direção da luz. O toque era surpreendentemente gentil, o que de certa forma o tornava ainda mais assustador. Ele estudou seu rosto com a mesma precisão clínica de antes, o polegar roçando seu lábio inferior. Quantos anos você tem? 24. Experiência? A palavra era suave, perigosa. Era isso, o momento da verdade. Isabela sabia que essa pergunta viria, havia se preparado para ela, mas dizer as palavras em voz alta era diferente de ensaiá-las em seu apartamento vazio. Nenhuma. A mão dele caiu como se ela o tivesse queimado. Ele deu um passo para trás, e pela primeira vez desde que ela entrara no escritório,
Algo que parecia emoção genuína cruzou seu rosto. Surpresa. Desagrado. Talvez até um lampejo de algo que parecia arrependimento. Nenhuma, repetiu, a palavra plana sem expressão. Você está me dizendo que é virgem? Sim. Isabela sustentou o olhar dele, recusando-se a mostrar vergonha ou desculpa. Não era algo que ela tivesse planejado. Não era postura moral, nem convicção religiosa. Simplesmente acontecera. Escola, universidade, 2 empregos para ajudar a sustentar sua mãe depois da morte de seu pai. Depois, o diagnóstico de câncer da mãe, os tratamentos, as contas. Não houvera tempo para relacionamentos, nem energia para a dança complicada de namorar. Sua virgindade não era preciosa para ela, não da maneira que seria para outras pessoas. Era apenas um fato irrelevante, até aquele momento em que aparentemente importava muito. Vincenzo virou-se, caminhando até as janelas que davam para sua cidade. Seus ombros estavam rígidos, a tensão visível mesmo, através do caimento perfeito do paletó. Eu não durmo com virgem, senhorita Ritzi. Eu ouvi isso. Então entende que esta conversa acabou? Ele não se virou, dispensando-a apenas com a postura. Vou lhe dar 48 horas para encontrar seu irmão ou providenciar pagamento alternativo. Depois disso, tomarei o que me é devido de outras maneiras. Formas que sua mãe não vai gostar. A ameaça pairou no ar, cristalina. As mãos de Isabela se cerraram ao lado do corpo. Por quê? Ele se virou então, os olhos prateados